Alimento matinal. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, no capítulo 11 e o verso 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Esta é uma pergunta feita por Jesus a Marta, diante de um quadro de separação, um quadro de perda. Marta e Maria eram, pelos contextos bíblicos, eram muito unidos, 3 irmãos, e Jesus chega para resolver o problema. Não quero falar sobre a história de Marta e Maria, mas quero me restringir ao verso 40. Jesus responde à indagação de Marta com uma pergunta. Disse-lhe Jesus: eu não já te disse, não te hei dito, que se creres, verás a glória de Deus? E quando meditamos sobre a glória de Deus na Bíblia, vemos várias passagens de como Deus é grande, é misericordioso, é bondoso, é infinito, e foi desde quando criou o homem, o seu propósito foi revelar a sua glória a este homem. A glória de Deus é algo indizível. A glória de Deus se revela de muitas formas, de muitas maneiras. E a glória de Deus viva é o próprio Jesus. A Bíblia, a própria revelação de Jesus encarnado, como diz João lá no capítulo 1, para todos os leitores da Bíblia. Mas quando eu falo na glória de Deus, em seguida nos reportamos ao Antigo Testamento, a um homem que experienciou, que viveu a glória de Deus desde que ele nasceu até o final da sua jornada. E eu admiro muito este homem, porque era um homem que tinha um desejo, e o desejo dele era de estar mais perto de Deus. E quem tem esse desejo de estar mais perto de Deus, de ver a santidade de Deus, de ver a glória de Deus, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios do sábio, queria dizer no livro da sabedoria, que a senda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E no Antigo Testamento, apesar de que Deus ter se revelado a outros homens, mas a nenhum Deus se revelou ou revelou a sua glória como a Moisés. E no Novo Testamento, Deus revela a sua glória de uma forma contundente, maravilhosa, espantosa, ao apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Lá no Antigo Testamento, a partir do Êxodo capítulo 3, nós vemos Deus já se revelando através do fogo da glória a Moisés no lugar que não era muito propício, no deserto. Ele estava cuidando das ovelhas e Deus aparece de forma maravilhosa. Deus se revela para ele e ele viu a glória de Deus em uma sarça, e ele disse que a sarça pegou fogo, não se consumia, porque era normal no deserto acontecer, arbustos pegar fogo e logo apagar.
mas aquele fogo, aquela chama permaneceu ali. E Moisés, curioso, Moisés, sabendo o que tinha feito, aonde estava e como estava, ele disse: que visão é esta? Me virarei para lá para ver esta visão. E ao virar-se, a Bíblia diz que ele escuta a voz gloriosa de Deus: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque a glória de Deus está sobre o deserto. Aleluia. A glória de Deus está sobre esta terra. Tira o calçado dos teus pés, a terra é santa. E em seguida Deus começa, você abrir a Bíblia lá no Êxodo 3, você vai confirmar comigo. E Deus começa a dizer a Moisés, contar-lhe uma história do seu chamado através do fogo da glória de Deus. Moisés ficou entusiasmado, admirado com aquela glória e com aquela voz. E Deus disse para ele o que ele teria que fazer. E todos nós conhecemos a trajetória de Moisés. Foi uma trajetória de sofrimento, de embates, de lutas, de conversa com Deus, de tratamento com Deus, ora tratamento de choque, ora tratamento de terapêutico espiritual, porque quando Moisés, a sua mulher, a Zípora, não quis circuncidar seus filhos, que era uma ordem de Deus, Deus disse: olha, eu vou te matar. Veja que momento, que expressão, que terapia de choque. E para ver a glória de Deus, temos uma trajetória a percorrer. E a Bíblia diz que Moisés obedeceu a Deus. O que marca a vida deste homem, de Moisés, o que eu admiro muitíssimo nele, é a sua disposição, ainda que sofrendo, mas ele era disposto para ver a glória de Deus. Ele tinha disponibilidade, que Deus não reparte a sua glória a qualquer. Para vermos a glória de Deus, temos que querer, e para querer ver esta glória, temos que obedecer-lhe. Se não obedecermos a Ele, não há espaço, não há terreno propício para que a glória de Deus apareça. Até mesmo numa morte, até mesmo numa enfermidade, até mesmo neste caso de Marta e Maria, o Senhor disse: a glória de Deus está aqui, sou eu, teu irmão irá ressuscitar. Mas vai ser nos últimos dias, eu creio. Mas o Senhor disse: a glória de Deus está aqui, se creres, verás a glória de Deus. E eles viram. Então, primeiro passo é crer. Segundo passo é ser um pouco até atrevido, como foi Moisés. Moisés foi atrevido. Ele foi curioso, disse: que fogo é este que não se apaga? Já era para ter se apagado. Eu vejo sempre isto aqui no deserto, mas aí há algo diferente. Eu me virarei para lá e verei esta visão. Veja que ele teve ousadia, e Deus gosta que sejamos ousados. Não a ousadia para a maldade, mas ousadia com humildade. E a Bíblia diz que Moisés foi, e Deus falou com Moisés, disse a ele o que ele teria que fazer. Ele deu as suas desculpas, ali mesmo ele discutiu com Deus. Ele disse que não sabia, que não podia, as suas impossibilidades ele mostrou. Mas o Deus que, quando quer derramar a sua glória, se revelar a sua glória sobre a vida de alguém, ele arruma o terreno, ele põe as coisas no lugar, e cada coisa que Moisés apresentava, Deus respondia, ora com outra pergunta, ora com uma resposta contundente,
que Moisés não teria espaço, não teve espaço para fugir. A glória de Deus é revelada a Moisés, é revelada lá na casa de Faraó, no palácio de Faraó. Deus disse: você vai libertar. E a glória de Deus, para ser revelada, Deus não engana. Deus diz por onde você vai passar, o estreito que você poderá passar. Ele disse: olha, Moisés, eu vou te usar, vou revelar a minha glória na vida do Faraó. Mas tem mais, eu vou endurecer o coração dele, para que ele não deixe o povo ir, não liberte o meu povo. Mas tem uma coisa: cada negação dele é uma revelação da minha glória. E Moisés foi se acostumando com a revelação da glória de Deus. Ele cria piamente, ele não questionava Deus nesse sentido da fé. Ele era manso, ele era obediente, ele era um homem de fé. Deus dizia: vá lá, jogue a vara e vai virar uma serpente. E Moisés fazia, e Deus operava: vá lá, fale as águas, elas vão se tornar em sangue. E aí vai, fale, diga a Faraó que haverá rãs em todos os lados. Mas que glória é essa? Deus não dá a sua honra e a sua glória a ninguém, e Ele se revela como Ele quer. Nesta manhã Ele está lhe dizendo: eu faço nova todas as coisas, eu me revelo como eu quero, eu vou aonde quero, eu digo o que quero, eu sou Deus absoluto. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém a que faça fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse é o Deus que manifesta a sua glória. Ele manifestou a sua glória a Moisés lá no tabernáculo. E é gostoso quando a gente começa a ler a história e vermos como Deus é grande, é misericordioso, é infinito, é maravilhoso. Como Ele cuida, como Ele guia. Quando quer, oculta a sua glória, quando quer, revela a sua glória. Na vida de Moisés foi assim. E nós vemos Moisés já nos indo para os finalmente da sua história. Mas Moisés confiava em Deus, ele entregava-se a Deus todos os dias, e ele sabia que Deus era um Deus de extrema bondade. Oh, você que está passando no vale, como passou Marta, como passou Maria, mas a solução foi chamar o dono da glória para aparecer no problema. E Moisés era um homem assim, ele conhecia a extrema bondade de Deus, ele confiava em Deus, a sua fé era depositada em Deus, por isso ele era seguro no que fazia. Se você abrir a Bíblia no Êxodo 33:18, Moisés roga a Deus que Ele mostre a sua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Primeiro ele pediu a presença, ele pediu a graça revelada, como cantamos aqui o hino da harpa 205, a graça de Deus revelada. Primeiro ele pediu a Deus a presença. Depois eu acho lindo quando Deus diz a Moisés: sim, Moisés, eu não vou, mas vou enviar outro, meu anjo irá com você. E Deus disse a Moisés: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Já pensou?
O que Deus dizer a um homem: você achou graça aos meus olhos, eu te conheço por nome, eu sei o significado do teu nome, eu sei os teus defeitos, eu conheço as tuas virtudes, eu te conheço por dentro e por fora, mas como tu me pedes, eu vou fazer. E Moisés diz: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, aleluia, a presença, onde a presença está, a graça de Deus, a consolo de Deus, a glória de Deus se manifesta. E Deus disse a Moisés: irá minha presença contigo para te fazer descansar, porque para ver a glória, Deus não quer que sejamos inquietos, não, agitados. Deus quer que a nossa alma tenha descanso. Recebe descanso de Deus nesta manhã. Que inquietação é esta? Marta e Maria estava mais quieta, porque ela confiava inteiramente naquele Deus que tudo pode, e ela ficou sossegada. Mas Marta insistia, persistia, foi perseverante, e Deus disse, e Jesus disse a Marta: se você crer, você vai ver glória. Moisés experimentou porque creu. E aí Moisés diz no verso 18: então disse ele: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar. Isso é muito forte, isso é belíssimo. Eu farei passar, aleluia, toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se Deus tem misericórdia de ti, não adianta o inimigo se levantar, a glória de Deus vai aparecer na tua vida. Alguém vai constatar: Deus é com aquela mulher, Deus é com aquele moço, Deus é com aquele homem, porque a glória de Deus se manifestará em tua vida. E aí a Bíblia diz: não poderás ver a minha face. Moisés era atrevido mesmo, um atrevimento santo. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, que privilégio! Ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, aleluia, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão. Oh, que coisa maravilhosa! Até que eu haja passado, e havendo eu retirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés ficou satisfeito. Ele viu, quando ele desce daquele lugar, ninguém podia olhar para Moisés. A glória de Deus refletia no seu rosto. Não foi diferente no Novo Testamento com o apóstolo Paulo. Ele viu a glória de Deus. Paulo foi diferente, ele ia caminho a Damasco para perseguir a igreja. E quando Deus tem negócio, não adianta nem ser perseguidor, porque se não vem pelo amor, vem pela dor, mas vem. Fica tranquilo, mulher, tua oração Deus está recebendo. A glória de Deus vai aparecer nos teus filhos. A glória de Deus vai aparecer no teu marido. A glória de Deus vai aparecer na tua família. E a Bíblia diz que Deus aparece a Paulo em glória.
uma voz, uma luz. E aquela voz, aquela luz, os que estavam com Paulo ficaram com medo, ninguém ouviu, viram o resplendor, mas não entendia nada do mistério da glória de Deus. Mas Paulo entendeu, se converteu, ficou cego, já começou a orar, e vocês estão estudando a lição sobre Paulo, e Paulo foi um homem, um grande homem. Eu acho que como Paulo não tem nenhum no Novo Testamento que Deus se revele de uma maneira tão terrível. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que nesta manhã você possa dizer: eu quero ver a glória de Deus. Se você está fora, está distanciado de Deus, Deus também quer mostrar sua glória a você. Se você é um Moisés da vida e diz: eu não vejo nada, Deus não diz nada, Deus não revela nada, descansa a tua alma, aleluia, descansa o teu coração, você verá também a glória de Deus na sua vida. Amém e amém.